Bem, uma vez mais, muito bom dia. Eu vou aqui hoje fazer aqui relativamente um vídeo sobre aqui algumas temáticas que não abordei das outras vezes em que tive a oportunidade de falar. Antes de mais uma vez, venho-vos pedir para deixarem um gosto nos meus vídeos. Isto, na realidade, é uma forma de promoverem o canal e de me ajudar. Passando ao tema de hoje. Relativamente, eu já aqui em outras ocasiões tive a oportunidade de me manifestar contra as revoluções coloridas. Pronto, isto é um termo que tem sido utilizado por determinado tipo de analistas. Essas revoluções coloridas, elas têm, antes de mais, um fundo de pouca popularidade, ou seja, são determinado tipo de figuras que têm o apoio e o suporte de serviços de inteligência internacional ligadas ao mundo ocidental e que são, muitas vezes, não são figuras populares, são líderes artificiais que depois, na realidade, têm uma promoção na imprensa do mundo ocidental que depois muitas vezes não corresponde àquilo que é a popularidade interna. Não são, como se costuma dizer, líderes natos. Não são líderes com a força e com o enraizamento nas populações desses países. E são muitas vezes pessoas da qual desconhecemos as ideias. Sabemos que elas defendem mudanças de regime, mas depois, na realidade, não sabemos nada sobre as suas ideias políticas. E, portanto, existe todo esse artificialismo envolvendo essas figuras. Toda a gente já conhece os nomes de muitos deles: Guaidó, Svetlana Tsimoskaya, Navalny, etc, etc. E, portanto, temos todas estas figuras sem o apoio, sem a força popular, que é fundamental para se fazer as revoluções e as mudanças. Mas eu por um lado, independente de ser um crítico destas chamadas revoluções coloridas, também é preciso dizer que sou um democrata. E, portanto, também não sou um partidário de determinado tipo de regime, de partido único, de ditaduras, porque, como é óbvio, nesses regimes de partido único, de ditaduras, de pessoas que ficam 30, 40 anos no poder, também sei perfeitamente, e aqui remeto para alguns historiadores portugueses que têm falado sobre isso, não é? Nesses países, ou se está com as pessoas do regime ou não se está. E, portanto, aqueles que estão com as pessoas do regime têm direito, certamente, a todas as facilidades e veem a sua vida muito facilitada. E quem não está, vê a sua vida, como é óbvio, não andar para a frente. Ia ter que, se calhar, mudar de país. E, portanto, prefiro a democracia, como é óbvio. Prefiro ter pessoas no regime e pessoas no poder uh, que não se movam por escolhas, não é? Não transformem o país numa espécie de os nossos e os outros, em que quem só tem oportunidade são aqueles que estão colados ao partido e ao líder, e aqueles que não têm oportunidades nenhumas, porque não têm conhecimentos a nível do poder. E, portanto, nestas ditaduras e nestes regimes de partido único, ou se está com o líder e com o partido, ou não se está, não é? E, portanto, que quem está tem a vida facilitada. Quem não está, não tem. E, portanto, eu nisso também sou um democrata. Agora, há maneiras de estarmos e de olharmos para o mundo e para as coisas, não é? A partir do momento em que se está em regime changing, em que se promove figuras artificiais das chamadas revoluções coloridas. Como é óbvio, isto introduz a nível sistémico um conjunto de crispação, porque essas elites são precisamente artificiais. E, portanto, nós estamos também a viver um pouco esse momento, não é? Que é aquele momento em que, não é, os regimes de partido único, as ditaduras, elas claramente se aproveitam deste modus atuandi do mundo ocidental para ganhar força. E, portanto, o mundo ocidental escolheu a pior maneira de todas de promover o seu modelo de sociedade, de democracia liberal, que foi promover mudanças de regime. E, portanto, isto tem dado força precisamente aos regimes de partido único e àqueles que têm ditaduras. E, portanto, hoje, através da globalização, através da facilidade de ter acesso às notícias, não é? Até aqueles que supostamente seriam mais vulneráveis e mais frágeis, as chamadas ditaduras, não é?
As autocracias, os regimes de partido único, até esses conseguem dar a volta à coisa e conseguem comunicar as suas ideias e defender-se muito bem. E, portanto, em minha opinião, o mundo ocidental escolheu a pior forma de todas de promover o seu modelo de regime, não é? E, portanto, eu prefiro qual modelo. Até já escrevi isto em blogs e sites que tive, depois apaguei e hoje já não tá na internet. A melhor solução é deixar os regimes e deixar os países entregues aos seus regimes. Deixá-los participar no comércio global, deixá-los fazer crescer economicamente, porque só crescendo economicamente, não é? É que se criam essas tais elites liberais. Só crescendo economicamente é que depois começam a aparecer dentro do próprio regime determinado tipo de elites que comecem a pedir a mudança e que queiram fazer a mudança. Sem essas elites internas, sem essa força das elites internas, nunca poderá haver regime changing. E, portanto, este foi um erro que se cometeu, que as elites ocidentais cometeram, que é querer fazer o regime changing sem que esses países tivessem determinado tipo de elites liberais que sustentassem uma mudança. E, portanto, eu sou a favor que se deixe os regimes em paz, se deixe os países em paz, se é uma teocracia, se é uma autocracia, se é uma ditadura, participemos do comércio, façamos comércio com esses países, não é? Ajudemos-los a crescer economicamente, que eles próprios vão criar essas elites. E um dia vão ser confrontados por elas e essas elites vão certamente propor mudanças, querer fazer mudanças. Que é o que se passa, por exemplo, no Irão. O Irão tem elites liberais. Muitas vezes não se fala nela, mas tem um mundo dos negócios, do business, que propõe mudanças há muito tempo. E até já teve líderes, a primeiro-ministro, que quiseram fazer mudanças e foram impedidos pela teocracia xiita. E, portanto, o Irão talvez seja o melhor exemplo. O Irão tem elites liberais dentro do seu país. Tem pessoas que queiram mudanças a nível da economia. Tem pessoas que querem que no Irão não exista tanto Estado. Não exista tanta visão religiosa a comandar as coisas. Essas pessoas vivem dentro do Irão. Eles têm essas elites. E, portanto, para mim, essa é a melhor maneira, é deixar os países entregues a si próprios. Uh, Proceder, fazer comércio com eles, deixá-los crescer economicamente, não andar sistematicamente a sancioná-los. As sanções também não funcionam, não é? Porque quando se sanciona, isto é como se costuma dizer, é estar a tirar lenha para a fogueira, não é? Porque ao contrário do que a Europa julgava e dos Estados Unidos julgam, as sanções não aniquilam um país. Pelo contrário, vão colocá-lo a comerciar e a fazer comércio com outros países. Não vão aniquilar esse país e pior que tudo, vão ajudá-los a arranjar uma retórica de sobrevivência a essas próprias sanções. Isso vai-lhes dar mais força, não é? E portanto não é também, as sanções não são a solução, nem as sanções, nem o regime changing, nem o intervencionismo da NATO, etc, etc. Portanto, nada disso funciona. É deixá-los sistematicamente entregues a si próprios. Façamos negócios e comércio com eles. Deixemos esses países crescer, criar as próprias elites. E essas sim, um dia farão a mudança. E é assim que eu penso. Eu também sou um democrata, gosto de viver em democracia, gosto de viver em democracia liberal. Reconheço alguns defeitos na democracia liberal, muitas vezes são insuportáveis, na maneira como querem modificar o mundo, não é? São pessoas que estão mais preocupadas com o que se passa no mundo do que propriamente preocupadas com o que se passa no seu país ou na sua região. E, portanto, este tipo de idealismo de democracia liberal, de pessoas muitas vezes irritantes, profundamente irritantes, eu compartilho também as críticas que se faz do outro lado a estas pessoas, não é? Ah, são pessoas quase que vivem em histeria, não é? Em alerta histéricos portanto, também muitas vezes é difícil simpatizar com elas, não é? Embora eu reconheça que viver em democracia, numa democracia liberal, é melhor do que não viver. Pelos motivos que já disse anteriormente. Nos regimes autocráticos, nas ditaduras, nos regimes de partido único,
ou se está com os do poder ou não se está. Se está com os do poder, tem-se acesso a tudo. Se não se está com os do poder, temos a vida muito dificultada. E, portanto, eu acho que vocês com isto percebem mais ou menos o meu pensamento. Eu sou um democrata, gosto das democracias, acho que elas não devem ser impostas à força aos outros, acho que não devemos ser arrogantes em não negociar, em não fazer comércio com países que não têm o nosso modelo ou não adotaram o nosso modelo, e devemos deixá-los crescer, deixá-los fazer comércio e não massacrá-los com sanções nem com intervenções militares, e nem com uma campanha por parte de uma imprensa pouco livre que resolve promover determinado tipo de figura colorida. E portanto, eu acho que com isto vocês já perceberam mais ou menos aquilo que eu penso. Sendo assim, uma vez mais, muito obrigado por me escutarem. Espero mais uma vez e peço-vos que deixem um gosto nos meus vídeos. Não é? Isto na realidade é uma forma de promover o meu canal. Se puderem também ajudar pelo PayPal, também o podem fazer. Tenho o link do PayPal na minha página do YouTube. Sendo assim, muito obrigado pela vossa disponibilidade. A continuação do meu dia. Muito obrigado.